Fala, time Caipora, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 30 de novembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos o nosso bilhete Caipora. Não se esqueça de ficar até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites. E não se esqueçam, temos o nosso canal no WhatsApp. Ele está aqui no topo dos comentários. Não se esqueçam de clicar para se inscrever. E também temos a nossa planilha online com todos os resultados dos nossos palpites. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora para a intro! Fala galera, vamos começar nossas análises aqui então, mas antes eu gostaria de agradecer a vocês por estarem acompanhando os nossos vídeos. Gostaria que vocês também conferissem os resultados dos nossos palpites e digam aqui nos comentários como foram as suas análises e como foram os seus resultados. Beleza, galera? Vamos lá então. Separei Brasil e Japão, seleção feminina. Separei over 1,5 gols para esta partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes. E o Japão tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brasil tem 50%. No histórico são 2 vitórias para o Brasil, 1 empate e 3 vitórias para o Japão. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries o Japão vem vencendo e nos últimos gols das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato e amistosos, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, MacArthur versus Shan United. AFC Cup, separei vitória no primeiro tempo para MacArthur. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para MacArthur é de 81%, e na forma recente ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shan tem 61%. No histórico, um jogo e uma vitória do MacArthur por 3-0. Em séries, o Shan vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos e o MacArthur vem marcando nos últimos 5. Últimos jogos no campeonato, temos vitória no primeiro tempo do MacArthur na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para MacArthur, beleza? Próxima partida, Al-Ittihad Jeddah versus Al-Khalid. Separei o over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória para o Al-Ittihad é 72%. Ele está com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Khalid tem 44%. No histórico, são 9 jogos, 7 vitórias do Al-Ittihad e 2 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al-Ittihad vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos, e o Al-Khalid também vem sofrendo gols nos últimos 6. Últimos gols das duas equipes, temos overgoal no primeiro tempo, e verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, também temos overgoal no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Aba Club versus Al-Ahly Saudi. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Al-Ahly é de 62% jogando fora de casa. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aba tem 50%. No histórico são 3 vitórias do Aba, 2 empates e 2 vitórias do Al-Ahly. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Aba vem marcando gols nos últimos 7 jogos. E nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Aba, over 1,5 gols também. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols também em quase todas as partidas. Só uma partida do Al-Ahly contra o Al-Shabaab que foi 0-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Aston Villa versus Legia Varsóvia. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória para Aston Villa é de 73%. E ele está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Legia tem 56%. No histórico, é um jogo e uma vitória para o Legia, de 3-2. Em séries, as duas equipes não têm derrotas nos últimos jogos. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas e over meio gol no primeiro tempo também na maioria delas. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ghent versus Zorya. Separei over 1,5 gols para essa partida na Liga da Conferência da Europa. O Ghent está com 80% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zorya tem 39%. No histórico, um jogo e um empate por 1-1. Em séries, o Ghent vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Zorya vem perdendo a 3.
Nos últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Zória contra o Polícia, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, AZ Alkmaar versus Zrinjski Mostar. Separei over 1,5 gols para essa partida, ainda na Conferência da Europa. O AZ Alkmaar tem 73% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zrinjski tem 56%. No histórico, uma partida e vitória do Zrinjski de 4-3. Verificando em séries, o Zrinjski vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Bodø/Glimt versus Lugano. Separei over 1,5 gols para esta partida. A probabilidade de vitória para o Bodø é de 69%. E ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lugano tem 28%. No histórico, uma partida e um empate. Em séries, o Bodø vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Lugano não tem empates nos últimos 5, perdeu 3 deles. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Botafogo versus West Ham. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória para o West Ham jogando fora de casa é de 77%. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Baca tem 39%. No histórico, uma partida e uma vitória do West Ham por 3-1. Em séries, o West Ham vem vencendo a 3 partidas. E nos últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Rangers versus Ares Limassol. Separei over 1,5 gols para essa partida agora na Liga da Europa. A probabilidade de vitória do Rangers é de 74%. Ele está com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ares Limassol tem 67%. No histórico, uma partida e uma vitória por 2-1 do Ares Limassol. Em séries, o Rangers tem 6 jogos marcando gols e o Ares 5. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Servette versus Roma. Separei vitória e empate para fora nesta partida. Verificando a probabilidade de vitória é de 52% jogando fora de casa para a Roma. O Servette ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Roma tem 72%. No histórico, uma partida e uma vitória da Roma por 4-0. Em séries, o Servette vem vencendo, como eu disse, e nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas e a Roma ela não vem vencendo muito fora de casa. Porém, eu acredito que agora terá essa inversão devido a essa alta sequência. Beleza? Então, vitória e empate para fora nesta partida. Valeu, galera? Próxima partida, Liverpool versus Linz. Separei vitória no primeiro tempo para o Liverpool nesta partida. O Liverpool tem 84% de probabilidade de vitória para esta partida, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Linz tem 72%. Verificando no histórico, uma partida e vitória do Liverpool por 3-1. E verificando em séries, o Liverpool vem marcando gols nos últimos 10 jogos. O Linz não tem passe nas últimas 5 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida, o Liverpool vencerá o primeiro tempo devido a esses fatores. Beleza, galera? Próxima partida, Häcken versus Bayer Leverkusen. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Leverkusen tem 71% de probabilidade de vitória para esta partida, tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Häcken tem 39%. No histórico, uma partida e vitória do Leverkusen por 4-0. Em séries, o Häcken tem 7 jogos marcando gols. E verificando os últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Grêmio versus Goiás. Separei over 1,5 gols para essa partida. Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem 68% de probabilidade de vitória para esta partida. Tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Goiás tem 33%. No histórico, 11 vitórias do Grêmio, 9 empates e 8 do Goiás. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Grêmio, over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas. Então para essa partida nós teremos um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Cruzeiro versus Atlético Paranaense.
Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Cruzeiro é de 44% jogando em casa. Em forma recente, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Paranaense tem 50% também, porém não vence as 6 partidas. No histórico são 12 vitórias do Cruzeiro, 12 empates e 13 do Atlético Paranaense. E a média de gols não ultrapassa 3 gols. Em séries, o Atlético vem empatando nos últimos 3 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cruzeiro, under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Cruzeiro contra o Vasco, que foi 2-2. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Próxima e última partida, Bragantino versus Fortaleza. Separei o que para essa partida? Eu separei um over 1,5 gols. Fortaleza está numa série muito ruim nos últimos jogos, e o Bragantino tem 57% de probabilidade de vitória para esta partida. Na forma recente, o Bragantino não vence há 4 partidas e tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fortaleza não vence há 9 partidas e até mais está com 17% de aproveitamento. No histórico, são 7 vitórias do Bragantino e 4 vitórias do Fortaleza, nenhum empate, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Fortaleza vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos gols das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bragantino, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado dos nossos palpites e deixe aquele like de respeito, beleza? Vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, trouxe vocês para o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para Aston Villa versus Legia Varsóvia, over 1,5 gols para Gent versus Zorya, over 1,5 gols para Alkmaar versus Iriski de Mostar, over 1,5 gol no primeiro tempo para Baka Topola versus West Ham. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo também para Haken versus Leverkusen e over 1,5 gols para Grêmio versus Goiás. Beleza? Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Fui!